Concluindo, agora sim a parte matemática, aplicação dessa fórmula, né? Relembrando apenas, Chuchu, que a frequência do Azão eu chamo de Pzinho, de novo, do Azinho eu chamo de Q, e a soma deles é 100%, ou seja, 100 sobre 100 é 1, tá bom. Então, se eu tiver que P vale 0,4, quanto vale Q? 0,6. Que 0,4 mais 0,6 dá 1, só acho. Tá bom. P ao quadrado mais 2PQ mais C ao quadrado é igual a 1, já entendi, mas isso é a frequência dos indivíduos. Que indivíduos mesmo? Ó, aqui, ó, azão, tá escrito aqui. Homozigoto dominante, ó, azão. Mais 2PQ a frequência dos heterozigotos, agora sim, Chuchu, e Q ao quadrado, a frequência dos azinho, mas por quê? Olha por quê, Chuchu, porque quando nós fazemos aquele, ninguém vai te perguntar por quê, tá? Eu que tô contando para vocês não ficarem viajando aí, da onde que os caras, o Hard e o Weinberg tiraram isso daqui, do nada? Não é do nada. É que quando a gente cruza, ó, aquela famosa tabelinha que na verdade se chama quadro de Punnett. Eu nunca usei essa expressão para vocês, mas a gente fez o ano inteiro quadros de Punnett, fizemos quadros de Punnett. Esse quadrinho aqui da hashtag, lembra? Tá. Quando eu cruzo azinho com azinho, você lembra que pode nascer azão, beleza pura, que eu já sei que eu calculo P vezes P ao quadrado, né? Basta ter o P, eu faço ele ao quadrado que eu tenho azão, no meu cálculo. Azinho, né? Que eu já sei que eu calculo, ó, com Q vezes Q é ao quadrado, beleza? Mas, ó, você concorda comigo que sobram aqui, entre aspas, sobram, eu obtenho também, ó, azinho e azinho, ou seja, 2PQ. Ah, entendi. Então, a frequência do azão vezes a frequência do geneazinho isolados, mais, de novo, porque eu encontro nesse cruzamento de heterozigotos 2 azinho azul aqui, aí vai dar, claro, P vezes Q mais P vezes Q, que dá 2PQ, por isso que vocês calculam assim a frequência dos azão-azinho, é por isso. Mas, cara, basta você aplicar. Eu expliquei da onde vem tudo isso, igual na matemática, né? Os professores demonstram até chegar na fórmula, da onde ela veio, mas eu eu uso só a fórmula. Então, usando só a fórmula, pronto, nossa aula começa e termina aqui, ó. Como é que fica? Me dá um exemplo. Pois não. Então, suponha agora sim que o exercício tenha falado que a frequência de um gene dominante do gene isolado na população, né? Nessa população aqui, o gene azão, ele é encontrado na seguinte frequência, suponha, 0,7. 70% dos genes aqui são azão nessa população? Sim. Então, você já sabe que se a soma deles dá 1, mesmo que não te derem a frequência do gene outro, que é o azinho, eu sei. Eu sei. Então, me diga. Deixa eu escrever aqui, ó, a frequência do gene azinho não me deram do azão. Mas a soma dá 100%, bebê. Então, 0,7 mais quanto que vai dar? 1, 0,3. Ou seja, 30%. Então, uma grande dica, ó, considere que agora começou a nossa aula. Agora, Xuxa, não falei nada hoje com você, faz de conta. Tá bom? Aí vem o exercício, e ainda assim você vai entender. Vem comigo, aplicar o que interessa, ó. Então, se a frequência do azão é 0,7, eu sei que a soma tem que dar 1, ou seja, 100%, que a frequência do outro gene, então, que é o azinho, é 0,3. E se dessem o azinho, 0,3, eu saberia que o azão é 0,7, porque simplesmente a soma deles tem que dar todos os genes 100 sobre 100, que dá 1. Tá bom, e daí? E daí que eu faço o que com essa frequência dos genes isolados, Chuchu? Eu vou aplicar na próxima fórmula do Hard-Weinberg, que é essa aqui, ó, P ao quadrado, é Pzinho, né? Pzinho ao quadrado, mais 2PQ, mais seu quadrado igual a 1. Ou seja, vem comigo, ó. Como que é mesmo, Érica? A frequência aí dos indivíduos azão, é Pzinho ao quadrado, ó. Isso, Pzinho ao quadrado. E quanto que é Pzinho ao quadrado? Ora, as bolas, o Pzinho não é o A? É 0,7 ao quadrado, ó. Quanto que é 0,7 vezes 0,7? Só acho que está 0,49. Com isso, eu tenho que 49% dessa população, ela é feita de indivíduos azão. Ou seja, homozigotos dominante. Então, Érica, qual é? Conclua aí, por favor, no seu exemplo, a porcentagem de indivíduos heterozigotos dessa população.
Como que a gente calcula mesmo? Através de 2PQ, os indivíduos azinho. Então, 2 vezes 0,7 vezes 0,3 do meu exemplo. O que dá 0,42, ou seja, nessa população, 42% são heterozigotos. É só aplicar aí? É só aplicar, mas eu preciso concluir, peraí. Sendo que, então, para calcular a frequência do genótipo, frequência genotípica de indivíduos azinho, duplo recessivos, ó, tá vendo? Não é Q ao quadrado, ó, Q ao quadrado? É, então, Q, nesse caso que é 0,3 vezes 0,3 dá 0,09. Aqui que a gente erra nas vírgulas. Pelo menos eu. Eu sou louca para fazer 0,303, ó, vezes dá 0,9. Não, é 0,09. O que corresponde, Chuchu, anda duas casinhas lá da porcentagem, a 9%. Então, se você soma aqui, 100% dos indivíduos de uma população, 49% são azão nesse exercício, 42% azão heterozigotos e só 9% são homozigotos recessivos, tá bom? Então, você vê lá o dado que te deram no enunciado, e vamos exercitar agora, Chuchu, e vai aplicando nessas fórmulas, então não é difícil, cara. Eu vou direto, ó, primeiro nessa daqui para você, ó. Suponha que numa população em equilíbrio genético, lá de Hardy-Weinberg, a frequência do gene autossômico recessivo, Dzinho, a frequência do gene Dzinho é igual a que causa, gente, um dodói, ó, deficiência mental. Suponha que seja de 20%, ou seja, 0,2. 20% é 0,2. Sendo assim, Chuchu, qual a porcentagem nessa população de deficientes mentais? Peraí, Érica, eu estudei na genética que se esse desenho causa deficiência mental, ele isolado, ele manda essa característica, nós somos ou desão, ou desinho, para essa característica, ou nós somos desinho, nós indivíduos, os genótipos possíveis. Então, peraí, pelos meus cálculos, quem é deficiente mental, ó, vamos lá, só pode ser desinho. Nesse exercício, quem tem essa deficiência intelectual é desinho. Ganhou 2 desse desinho aqui, ó. Um do papai e um da mamãe, aí não tem como escapar da deficiência. Agora, os clinicamente normais, sem deficiência intelectual, Chuchu, eles podem ser desão ou desinho, porque o desão, ele manda ser normal. Como que você sabe? O enunciado falou que o desinho é o dodói, então o desão é o normal. E, portanto, o desinho é o indivíduo que tem um desão para salvar ele, né, dessa deficiência. São os normais. Ô, Érica, mas ele não deu o exercício. O quê? A frequência do gene desão isolado. Ô, meu senhor, eu tenho que saber. Se eu precisar dele, né? Nem sei se eu vou precisar dele aqui, pelo jeito não, mas se eu precisasse dele, eu teria que saber que a soma dá 1, portanto, 0,8. Certo? Mas eu não vou precisar. É que se pedisse para mim, se eu precisasse, eu saberia que a frequência do desão é 0,8, simplesmente olhando a frequência do desinho, tá bom? Mas eu não vou precisar para esse exercício. Por que não? Porque é o que eles perguntaram. Qual é a porcentagem de a frequência de indivíduos que tem a deficiência de desinho? Então, tá perguntando isso aqui para você, Chuchu. Ô, Érica, eu já sei. Como que você sabe? É desinho ao quadrado. Eu já memorizei. É só pegar aqui, ó, a frequência do desenho 0,2 e colocar ao quadrado. Muito bem, muito bem. O que dá o quê? 0,2 vezes 0,2. Cuidado com a matemática, 0,04. Então, a resposta é 4% dessa população desse exercício tem deficiência mental, 4%. O resto ou é desão, ou é desinho. A porcentagem de indivíduos doentes mentais aqui nesse exercício, portanto, é só pegar aqui o desinho, colocar ao quadrado, já que eles são desinho e desinho, já que o desinho é 0,2 ao quadrado é 4%. Certinho? Deixa eu tirar o rabisco aqui. Bem que você falou que era só aplicar aí na fórmula, certo? Agora, ó, repare, volta aqui. Ó o que você tem que levar para uma prova dessa, para um vestibular desse. Isso daqui, Chuchu. Ó, deixa eu colocar mais completinho para você. Aqui, ó. Ó. Então, ó, que o Pzinho é a frequência do azão, que o Qzinho é a frequência do azinho isolado, mas nós indivíduos, ó, e eles estavam perguntando dos indivíduos azinho, ó.
Então, seria o gene recessivo ao quadrado, né? Ou, se preferir, Qzinho ao quadrado, que nesse caso eles representaram pela letra D, de deficiência aí mental, intelectual, que seja. Eu dei spoiler de propósito aqui embaixo, mas vamos comigo, ó. O 3. Numa população em equilíbrio Hardy-Weinberg, aí a pessoa que vê isso aqui no vestibular, ela já vai automático depois de estudar. Hoje você não estudou ainda, você vai estudar depois, claro, essa aula, né? A pessoa já vai assim, eu já sei, P mais Q é igual a 1, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1, sendo que, sendo que isso aqui é o azão, isso aqui é o azinho, isso aqui é o indivíduo, então, azão, isso aqui é o indivíduo azão-azinho, e isso é o indivíduo azinho-azinho. Isso, é isso que você leva para essa prova. Continua lendo a questão, tá? A frequência do alelo dominante é o azão. Para dado locus, é 0,6. Já saquei, Érica. Apesar de você ter dado spoiler ali embaixo, viu? Então, é 0,6. Eu já sei que aqui é quanto? A soma dá 1, horas, bolas, 0,4, né? A frequência do azinho, então é 0,4. Eles deram do azão para você, certo? Do dominante, mas eu sei que é 0,4 do recessivo. Tá aqui, ó, na resolução. Tudo bem até aqui? Mas o que eles perguntaram? Vamos para a pergunta. Portanto, a frequência de heterozigotos. Olha o que eles perguntaram. A frequência de indivíduos azão-azinho, 2PQ. 2 vezes o P aí é 0,6, o que a gente viu ali é 0,4, só acho que dá 0,48, resposta à letra B. 48% dessa população, 48, Chuchu, é composta de seres, de indivíduos heterozigotos, azão-azinho. Fechou? Veja se esse aqui tá tudo bem. Então, por último, Chuchu, deixa eu apagar esse rabisco aqui, eu vou para o 1, que eu tinha pulado, ó, de propósito. Vamos para um aqui agora da Unesp, ó. Porque ele é mais teórico, deixa eu te explicar a interpretação, ó. No estudo da genética de populações, utiliza-se esta fórmula. Eles foram bonzinhos, te deram a fórmula. Na qual, para é ótimo. Na qual gostou, Ariane? Na qual Pzinho indica a frequência do alelo dominante, azão, né? Só que, claro, dos indivíduos que tem ele ao quadrado, tá? Indica a frequência do alelo recessivo, porque é só tirar a raiz quadrada, né, bebê? Vocês sacaram isso aí, né? Posso voltar aqui? Eu esqueci de falar isso. Olha, que se por acaso em algum exercício eles derem a frequência, por exemplo, do gene recessivo aqui do exercício 2Dzinho, vamos supor que eles tivessem dado isso daqui, ó, é 0,04 dos homozigotos aqui, ó, indivíduos, e perguntasse qual é a frequência do isolado gene. Gente, pelo amor de Deus, raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 0,04 vai dar o 0,2 lá, ó. Então, de repente, pega só mais essa dica. Você vai ter que vir daqui do genótipo para o gene. É só tirar a raiz quadrada. Olha, 0,2 vezes 0,2 é 0,04. Então, raiz quadrada de 0,04 é 0,2. Né? Tinha esquecido de dar essa dica aí, que pode ser que aconteça. Então, volta aqui no exercício 1. Beleza. Em uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, espera-se que... Érica, você me disse, eu não vou nem ler as alternativas. Diga, então. Se está em equilíbrio, não sofre seleção natural, o que na prática é impossível. Né? Faz de conta uma população em equilíbrio. Ela não ia, letra E, então, ela ia manter a mesma frequência ao longo do tempo, ou seja, ela não ia sofrer seleção natural, não ia sofrer migração nenhuma, não ia sofrer tsunami na cabeça dela, deriva genética para mudar os genes ao longo do tempo. Ou seja, em equilíbrio, nós esperamos que ocorra a manutenção das mesmas frequências do azão, do azinho, e inclusive dos indivíduos, né, genotípicas ao longo das gerações. Simplesmente isso. Érica, mas por que não é A, B, C ou D? Porque, cara, a definição de uma população em equilíbrio é isso, pronto, acabou. Ela não muda, manutenção das mesmas frequências de genes. Seria isso, né? Uma população, se ela existisse em equilíbrio, certo? Não quer dizer que ela está em equilíbrio, que o somatório da frequência dos diferentes alelos dá 1, apesar dessa frase, e genótipos, né, dá 1. Essa frase é verdadeira, mas não foi isso que eu perguntei. Então, cuidado com esse tipo de exercício, pegadinha, Chuchu, para a gente acabar aqui, ó.
onde as frases até estão corretas, mas não é a resposta para o que eu perguntei. Se você vê a primeira frase correta, você calcula aqui, ó, dá isso sim, Érica, é essa a resposta. Mas não foi isso que ele perguntou. Perguntou o que é uma população em equilíbrio. É uma população que se mantém com as mesmas frequências de genes, certo? Sendo assim, Chuchu, ó,